Cidade dos Sonhos chega de novo aos cinemas, agora remasterizado em 4K, e a gente não pode perder essa oportunidade de assistir a um dos melhores filmes de todos os tempos. Na minha opinião, o melhor filme da carreira do David Lynch, que é um diretor que eu gosto muito. Inclusive, debatemos Cidade dos Sonhos recentemente lá no meu cineclube, que teve um mês que foi só sobre David Lynch, então teve uma aula sobre o Lynch, teve o debate sobre Cidade dos Sonhos, teve o debate sobre Veludo Azul. Se você quiser fazer parte, está muito legal. Primeiro comentário fixado, você tem o link do meu curso e também do meu cineclube, são dois produtos separados que estão bem interessantes e que eu dedico muito tempo da minha vida e do meu estudo mesmo para eles. Cidade dos Sonhos é um daqueles filmes, como boa parte da carreira do Lynch, que é visto muito a partir de uma perspectiva, principalmente na cinefilia, né, de tentar interpretar o filme, o que o Lynch quer dizer. Essa lógica quase sempre de você buscar as respostas lógicas, digamos assim, né? As respostas da trama, as respostas metafóricas, e não se deixar exatamente levar por esse filme, que é um filme carregado, como toda a carreira dele, né? Esse diretor surrealista carregado pelas sensações, né? Então, como ele faz muitas coisas nesse filme, né? Como ele constrói os movimentos de câmera e travelings dentro daquele corredor da casa, que é um negócio extremamente fantasmagórico, digamos assim. Mesmo a cena do silêncio, né? Que vai transformando tudo em uma espécie de loucura, e o filme muda completamente a partir dali. Eu acho que o Lynch, ele nunca quis responder as perguntas sobre os filmes dele, porque na maioria das vezes não importa tanto assim. Muito mais importante é realmente gerar um debate e sentir, se entregar a essas obras tão sensoriais. Mas aqui, Cidade dos Sonhos, eu acho que é o trabalho mais bem definido do Lynch, quase como se tudo que viesse antes na carreira dele, ele tivesse ainda testando, afinando. Não que não fossem grandes filmes, eu amo praticamente todos os filmes da carreira do Lynch, gosto muito de todos mesmo, mas a gente vê aqui como ele vai ter elementos de Veludo Azul, como ele vai ter elementos de A Estrada Perdida, como ele vai ter basicamente elementos de todos os filmes anteriores dele, além de referências muito claras ao cinema, né? Então é um filme que vai olhar bastante para Crepúsculo dos Deuses, principalmente, né? Em como olha para Hollywood, para essa Hollywood que cospe as suas estrelas, né? Esse moedor de carne mesmo, digamos assim, principalmente com as mulheres, mas também como ele olha para a persona nessa relação dessas duas mulheres que se transformam quase como uma só, ou elas sempre foram uma só. Calma que eu já comento melhor sobre isso, a minha visão, onde eu vou defender muito aqui da ideia dessa crítica, mas ao mesmo tempo também muito de Hitchcock, né? Em toda a construção do Lynch tem esse lance hitchcockiano, não só na construção do suspense, não só no uso do MacGuffin, né? Em elementos que parece que a gente está perseguindo, como se obter aquela resposta fosse o grande feito do filme, mas na verdade o filme é sobre outra coisa, mas também nessa ideia muito lynchiana que vem de Hitchcock do duplo feminino. Durante toda a carreira, se a gente olha para filmes como Veludo Azul, se a gente olha para filmes como Império dos Sonhos, entre tantos outros, os filmes do Lynch, eles geralmente vão trabalhar com o próprio Estrada Perdida, eles sempre vão trabalhar com esse duplo feminino, né, com essas duas personagens femininas, na maior das vezes, no caso do David Lynch, uma morena e uma loira, que é uma ideia muito Hitchcockiana, uma ideia que vem de Vertigo, né, essas duas mulheres que em algum sentido se transformam em uma só, que aí mais uma vez a relação com persona. Mas por mais que a ideia de tentar explicar o filme eu acho que seja um pouco básica, um pouco vazia, um pouco superficial demais, a minha visão para o filme, que não é uma visão nova, né? Muita gente vê o filme dessa forma, acho que ressignifica bem ele, que é justamente essa ideia de que essas duas mulheres, elas sempre foram uma só, né? E a gente vai ter algumas cenas que vai sugerir isso de alguma forma, né? Elas chegando em Los Angeles. Então é quase como se a personagem da Naomi Watts, fosse a projeção, o sonho, a ilusão do que ela queria e do que ela esperava encontrar em Hollywood, queria se transformar naquela estrela, enquanto a da Laura Harring fosse esse outro lado, né? Esse lado do duplo, que já tem mais a ver com a femme fatale, né? A influência do cinema noir é muito grande, né, na filmografia do Lynch. E para quem não sabe o que é cinema noir, tem vídeos aqui, tem lives também aqui no canal explicando. Ela já vai ser muito mais essa personagem que sofre com aquela indústria, que faz parte daquela indústria, que é quebrada por aquela indústria, até que a partir
de um certo momento, quase como se esses papéis se invertessem. Mas não só a chegada das duas, né? O momento do silêncio é muito emblemático, né? Quando as duas estão vestidas de loira e parece quase que a mesma pessoa, vestida porque a Laura Harring está usando uma peruca, né? Para elas ficarem iguais mesmo. Mas mesmo um momento, né? Que é quase como se elas fossem namoradas na projeção, mas tem um momento específico que a personagem da Naomi Watts se masturba, que poderia ser mais uma vez essa sugestão de que ela projeta uma namorada, mas na verdade ela está fazendo amor com ela mesma. Não é a única possibilidade, não vamos fechar o filme em apenas uma resposta, mas eu gosto dessa ideia porque eu acho que meio que ressignifica o filme a partir do momento que a gente vê o filme a partir da lógica desse duplo, o duplo da projeção, o duplo do sonho, que é quase como o que acontece, essa cidade dos sonhos. Então a personagem que chega lá idealizando uma carreira, e a personagem que lá descobre que aquela carreira não existe, descobre todos os podres que existem em Hollywood. Então o filme ele vai criar essa divisão a partir daí, né? Uma divisão exatamente no meio, em que o primeiro é o sonho, o primeiro é essa busca, o primeiro é a idealização, enquanto o segundo é o pesadelo. O tom muda, a gente escuta os barulhos de raio, os personagens ali, donos da casa, os velhinhos, eles ficam pequenos e assustadores. Tudo se transforma, a mise-en-scène toda se transforma não mais em uma investigação no ar, que é a lógica da primeira parte do filme, nessa perseguição por respostas dentro daquele mundo que vai se revelando. Isso é muito lynchiano também, né? A gente sempre vai ter nos filmes do Lynch não só o mundo real e o mundo dos sonhos, mas muito o mundo da superfície e um verdadeiro mundo, um submundo obscuro, né? E aqui tudo isso vai estar dentro quase que da psicologia da mesma personagem, personagem que tem uma Hollywood, tem uma projeção de Hollywood quando ela chega, mas quando ela descobre a verdadeira Hollywood, quando ela descobre aquela verdadeira cidade, não é mais a cidade dos sonhos, é a cidade do pesadelo. E quase como para conseguir conviver com isso, ou para se sentir bem com isso, ela cria uma espécie de projeção, né? Uma projeção dessa mulher que faz parte daquele meio de alguma forma, mas que é ela mesma, essa mulher que está agora já muito quebrada. Acho interessante como ele trabalha toda essa lógica, como ele pega todos esses códigos, digamos assim, existentes no gênero, até a ideia da femme fatale, e ele meio que vai trabalhando com isso e muitas vezes subvertendo isso. Ao mesmo tempo que a personagem da Laura Harring é como se fosse a femme fatale, que geralmente a femme fatale é essa personagem que entra na vida do protagonista, ou da protagonista nesse caso, e representa uma espécie de perigo para ela. Aqui quem vai tomar as decisões, quem vai trazer a narrativa para frente, quem vai querer investigar é justamente a personagem pura, entre muitas aspas, que é a personagem da Naomi Watts. Então, eu acho que ele vai trabalhando muito com todos esses elementos, com todas essas referências que o filme tem, mas ele constrói algo muito único aqui em Cidade dos Sonhos. É um filme lynchiano em todos os sentidos possíveis e imagináveis. Uma grande obra-prima do cinema que consegue trabalhar com todos esses elementos, que consegue trabalhar com gêneros, que consegue trabalhar acima de tudo com sentimentos. Então todas as cenas aqui inseridas, até as que soam mais aleatórias, elas vão ser carregadas desse tom meio artificial quase, desse mundo que não parece um mundo completamente real, né? A cena da lanchonete aparece muito isso, e aí tudo isso ele vai subverter bastante na segunda metade do filme. Essa lógica de Crepúsculo dos Deuses, né? A estrela, ou a que projeta sobre a estrela, mas que está quebrada. Um filme, acima de tudo, um filme noir, um filme neo-noir, e os filmes noir eles sempre falam muito sobre Hollywood. Aqui não vai ser diferente. Essa mulher chega na cidade, chega de duas formas diferentes, a gente vê ela chegando. Ela é ilusão, ela é quebrada por aquele sistema, e depois de tudo isso, depois que ela morre, resta apenas a cidade dos sonhos. Esse moedor de carne que continua vendendo as suas ilusões. Então, uma das críticas mais ferozes a Hollywood, o que conversa muito com a própria carreira do Lynch. A gente já viu ele sugerindo isso muito em Veludo Azul, por exemplo, que foi o filme que ele fez após o Duna. O Duna é quando ele teve todo aqueles problemas de produção, que ele não pôde fazer o filme dele, que ele pensou até em parar de dirigir na época, que ele ficou extremamente deprimido porque ele teve todos aqueles conflitos com os produtores, aquela produção do Dino de Laurentiis. Foi um filme que deu tudo errado e ele nem assinou a versão supostamente do diretor, porque ele não quer lembrar, é quase como se ele não quisesse lembrar mais de Duna. A partir de então, o Lynch, muito sabiamente, inseriu suas críticas, ou suas, mais do que críticas, né, os seus sentimentos em relação a Hollywood nos seus filmes de diversas formas.
Cidade dos Sonhos eu acho curioso que ele seja um filme tão debatido nesse sentido, ou tão visto como um filme incompreensível, porque eu acho que dos filmes do Lynch ele talvez seja o filme mais fácil de se compreender o que ele está querendo dizer. Os subtextos são um pouco mais claros, e isso não quer dizer que o filme seja melhor ou pior exatamente, até porque para mim é o melhor filme da carreira dele. Uma grande obra-prima, duas grandes atuações, principalmente nas duas personagens centrais aqui, e como ele constrói esses dois filmes dentro de um só, né? Como ele espelha esses dois filmes. É um filme que está trabalhando com a imagem do duplo o tempo inteiro, com o real e o artificial, com o real e a projeção, com a ilusão e a verdade, com esses dois personagens, essas duas personagens, mas não só elas, todos os outros personagens vão estar se refletindo o tempo inteiro. E aí ele vai fazer alguns jogos também muito legais. O personagem que é como se fosse o matador, que a gente vê numa das cenas mais engraçadas do filme. O Lynch sempre vai ter esses momentos muito cômicos e até meio bizarros em algum sentido, que ele mata pessoas que ele não deveria matar e tudo mais. Esse cara, quando vai para uma lógica mais do real ou mais do pesadelo, a gente já nem vê ele matando, a gente já nem vê ele fazendo nada, porque a gente já nem sabe se aquele cara é bom ou não. Ele vira essa figura misteriosa. A figura do diretor, que é extremamente ridícula no primeiro momento, se transforma em uma figura ameaçadora posteriormente, né? Então todo esse jogo que ele cria é essa obsessão quase que o Lynch tem, que vem do cinema Hitchcockiano, pelo duplo, pelos dois mundos acontecendo dentro de um só, pelas duas mulheres aqui, que são uma só. Gostei muito de rever Cidade dos Sonhos para o Cineclube, e aí já aproveitei para trazer essa crítica também. Quero rever esse filme mais uma vez nos cinemas agora, em 4K. Tô maluco para assistir esse filme de novo, espero que vocês queiram assistir também. Quem ainda não assistiu Cidade dos Sonhos, bom, esse vídeo tá recheado de spoilers, mas acho que é um filme que já tem mais de 20 anos também, né? E vale muito assistir no cinema. É muito mais um filme muito mais do que saber o que vai acontecer, muito mais do que a trama ou as respostas em si. É um filme que você parece que entra em um outro mundo. Você emerge em um lugar que você nem sabe onde você tá. Poucos filmes têm esse poder. Poucos filmes têm esse poder de criar uma experiência dessa forma. O Lynch consegue. Cidade dos Sonhos, para mim, é a grande obra-prima dele, uma das grandes obras-primas desse século, um dos filmes quase insuperáveis, digamos assim. Amo Cidade dos Sonhos. Por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais, meu curso, meu cineclube. Por hoje é isso aí. Corta.